Meus nobres amigos, estamos aqui mais uma vez, sempre trazendo para você uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. São os nossos devocionais. E na nossa sequência de meditação no livro de Salmos, chegamos então ao Salmo 42. É uma coisa interessante, não sei se você sabe, o livro de Salmos é dividido em livros. 150 salmos que são canções, é o Hinário de Israel, e esses 150 são divididos em livros. E o Salmo 42 abre o livro 2. Os salmos, a partir do Salmo 42, está classificado como a parte do livro 2 do livro de Salmos. Então vamos para a leitura e a meditação desses salmos, vamos para o nosso devocional. Então hoje vamos então mergulhar nesse Salmo 42 e entender o que fazer quando a alma está abatida. Nesse devocional profundo do Salmo 42, mergulhamos na alma aflita que clama por Deus como a corça anseia pelas águas. Este salmo ecoa o anseio de quem passa por tempos de sequidão espiritual, de angústia e saudade da presença divina. Aqui você vai encontrar consolo, direção e esperança para os dias em que sua alma estiver abatida. Deus está perto, mesmo quando parece distante. Nesse vídeo, vamos refletir nos versículos e orar juntos e buscar o renovo da fé. Então vamos agora para a leitura desse salmo maravilhoso, o Salmo 42, e eu escolhi aqui a versão NVI, que nós temos aqui 11 versículos, e ele começa dizendo: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi ao meu Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Porque estás assim tão triste, ó minha alma? Porque estás assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Então veja que coisa bonita, se você prestar atenção no versículo 1 e no versículo 5, ele fala: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti. E no versículo 5, por que estás tão triste, ó minha alma? Por que estás tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E ele repete esse versículo 5 lá no versículo 11. Então vamos contextualizar a história desse salmo, né? O Salmo 42
é um poema de lamentação e esperança. E o Salmo 42 é atribuído aos filhos de Coré, ou de Corá, como diz algumas Bíblias, uma família de levitas responsáveis pela música e adoração no templo. Eles eram descendentes de Corá, que se rebelou contra Moisés no deserto, mas seus descendentes foram preservados e se tornaram músicos e cantores no templo. Embora o Salmo não mencione explicitamente o autor, a tradição e a referência no título do Salmo indicam sua autoria por esses filhos de Corá. Foi escrito durante um período de exílio ou afastamento da adoração no templo de Jerusalém. O salmista, aqui nesse salmo, expressa um profundo anseio pela presença de Deus e pela restauração da alegria e sua adoração, comparando sua sede por Deus à sede de uma corça, um cervo por água. A ocasião da escrita. Então, como eu disse, o salmo foi escrito nesse contexto de sofrimento, onde o autor se encontrava longe de Jerusalém e do templo, possivelmente durante o exílio babilônico, ou um período de perseguição que o afastou da adoração. Ele expressa um anseio pela restauração da alegria e esperança em Deus, relembrando os momentos de adoração no templo. O salmista enfrenta a dor da ausência de Deus e a zombaria de seus inimigos que questionam sua fé. O salmo revela a luta interna do salmista entre o desespero e a esperança, mas ele opta por confiar em Deus e esperar por sua intervenção. Mas qual é a mensagem principal desse Salmo 42? O Salmo transmite a mensagem de que é normal sentir tristeza e desânimo, mas que a fé em Deus e a esperança em sua fidelidade devem prevalecer. Apesar da dor e do sofrimento, o salmista encoraja a si mesmo e a outros a buscar a Deus e a confiar em sua graça. O Salmo nos ensina que a sede por Deus é uma necessidade profunda do ser humano e que a comunhão com Ele é essencial para a vida toda, para a vida plena. E qual é o tema central desse salmo? É a alma sedenta por Deus. É o clamor da alma por Deus. E ele mostra isso na imagem da corça sedenta como um símbolo de desespero espiritual, de necessidade de busca intensa. E o que significa ter Deus nos nossos dias atuais, ter sede de Deus nos nossos dias atuais? É uma coisa para a gente refletir. Nos versículos desse salmo, o salmista mostra quando Deus parece estar ausente. Isso reflete um deserto espiritual e um silêncio divino. Então, como lidar com essa aparente ausência de Deus? O salmista nos leva a meditar, a refletir sobre esse tema. Quando Deus parece estar ausente. Mas nós sabemos que Ele jamais estará ausente. Ele está em todo lugar, em todo tempo. Então o salmista, nesse período de lidar com essa aparente ausência de Deus, ele conversa com a sua própria alma. Isso é maravilhoso, isso é uma terapia. Isso eu falo que é estar no divã de Deus e no divã com Deus. Ele mesmo fala: por que estás abatido, ó minha alma? Então ele faz esse exame introspectivo e conversa com a sua alma, com as suas emoções, para entender onde tudo isso começou e por que tudo isso se desencadeou, para chegar a um consenso, para chegar a um diagnóstico preciso e um receituário completo de como lidar com essa situação. Mas ele nos mostra também a esperança ativa. No meio dessa sequidão, dessa aparente ausência de Deus, ele nos traz uma esperança ativa. Lembrar
e confiar. Lembrar de Deus, lembrar do Deus que Deus fez e confiar em Deus e em seu caráter. Isso é importante nós mantermos viva a nossa memória espiritual. É importante recordar os feitos de Deus e isso vai nos reanimar, vai fortalecer a nossa fé. É importante confiar no caráter imutável de Deus, mesmo sem sentir. Nós não estamos aqui dirigidos pelos sentimentos, pela vista, mas pela fé, por esse Deus que é fiel e que cumpre as suas promessas. Mas quais seriam as lições práticas do Salmo 42 para cada um de nós? Para você que está me ouvindo, como é que podemos aplicar esse salmo hoje? Então nós temos aqui dicas para buscar a presença de Deus em tempos difíceis. Ele diz, assim como a corça suspira pela corrente de águas. Ele nos fala, vai lá! Assim como a corça faz aquele esforço para beber, porque ela necessita, aquilo é essencial. Ele nos incentiva também a manter essa busca, essa sede por Deus e em busca desse relacionamento com Deus. Essas são algumas dicas para buscar a presença de Deus nos tempos difíceis. E esse salmo também nos incentiva a uma oração sincera. Falar com Deus, mostrar aquilo que está afligindo a nossa alma, as nossas dores, frustrações e decepções. E também nos orienta a lidar com a ansiedade, com a dor emocional, conversando com a nossa alma, fazendo essa terapia através da oração e através dessa introspecção. Então, vamos recapitular o que o Salmo diz, vamos recapitular o tema desse Salmo para nós que estamos aqui no dia de hoje, no século 21. Esse Salmo nos mostra como a corça anseia por águas, que é um clamor profundo por Deus, um clamor poderoso, profundo de uma alma que está aflita e que sabe que precisa de Deus e vai à luta e o busca. E eu convido você a assistir não apenas esse devocional, mas os outros. Se você não assistiu todos da série, volte. Nós estamos lá desde o Salmo 1 e pretendemos ir até o Salmo 150. E amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. E eu gostaria de contar com você. Venha participar desse momento de meditação, de reflexão. E eu agradeço imensamente a Deus por sua vida que tem investido esse tempo na sua alma. Deixa eu orar por você. Pai bondoso, a minha oração é que o Senhor derrame o bálsamo do Teu Santo Espírito na vida dos Teus servos que estão ouvindo, que estão assistindo esse devocional. Que eles tenham sede de Ti, assim como o salmista coloca, como a corça anseia pela corrente de água. Assim, ó Deus, a minha alma suspira por Ti. Que haja essa busca, essa necessidade de se relacionar contigo. E que através dessa busca eles encontrem prazer, alegria, conforto e esperança nesse relacionamento contigo, na tua presença. Ó Deus, entra com providência, supre cada uma das necessidades dos teus servos, traz cura por aquela alma que está aflita, por aquele corpo que se sente com dor ou com uma enfermidade, por alguns que já foram até desenganados pelos médicos. Entra com cura e mostra o teu poder para que a fé deles seja edificada, eles tenham um motivo a mais para te glorificar. Ó Deus, advoga a causa dos teus servos e dá um ganho de causa para cada um deles, para a glória do teu nome. Eu te peço isso, Pai, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Mais uma vez eu conto com você. Dê sua curtida, é importante que você dê sua curtida. Quero ver o seu like lá, faça um comentário e eu terei o enorme prazer em responder. Ative os sininhos para receber as nossas notificações e compartilhe esse devocional com o maior número de pessoas possíveis para que a cada dia mais e mais pessoas sejam abençoadas com essa porção da palavra de Deus. Você é o nosso parceiro nessa empreitada.
Que o Espírito Santo de Deus derrame bálsamo sobre a sua vida para que você experimente a paz de Deus. Muito obrigado. Amém.